E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nessa última terça-feira, além de ter sido meu aniversário, começou o mês de outubro, melhor mês do ano na minha opinião. E a comunidade do Team Fortress 2 foi tomada por uma grande surpresa. Do nada, o modo de Halloween foi ativado no jogo, e servidores oficiais da Valve, rodando os mapas do Scream Fortress, foram adicionados à busca do matchmaking casual. Isso surpreendeu bastante o pessoal, porque normalmente o update de Halloween, já tradicional no jogo, só acontece mais pro final do mês de outubro. Animados com a expectativa de uma atualização, finalmente, todo mundo foi conferir o blog oficial do Team Fortress para ver quais eram as novidades do Scream Fortress deste ano. Só que não tinha novidade nenhuma, não tinha postagem nenhuma falando sobre a ativação do modo Dia das Bruxas e nem tinha nota de update. O pessoal ficou chocado com isso e é mais ou menos esse fenômeno, esse evento aí, que eu vou discutir no vídeo de hoje. Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Mainco.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los para lucrar? Então Mainco.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. Bom, até então isso nunca tinha acontecido. Todo ano, quando os mapas de Halloween ficam ativos, o jogo recebia uma atualização, notificada no site oficial, ou pelo menos um aviso de que estava sendo planejada alguma coisa para aquele ano em específico. Essa ausência de comunicação oficial deixou muita gente preocupada. Seria isso só um bug de algum sistema automático? Será que neste ano não teríamos Scream Fortress? Será que os mapas anteriores seriam reabilitados para jogar e nada mais além disso? Não teríamos contratos, nem mapas novos, nem sequer uma caixa com novos cosméticos como é de costume? Ficariam todas as submissões da Workshop abandonadas e sem utilização? E mais preocupante de tudo, teria a Valve desistido de se preocupar com as atualizações de Team Fortress 2 a ponto de simplesmente automatizar a liberação do Scream Fortress, sem que nenhum desenvolvedor estivesse preocupado com isso, sem que ao menos um funcionário escrevesse uma nota ou aviso no blog oficial informando os jogadores da decisão? Perante toda a negligência com a qual a Valve tem tratado o Team Fortress nos últimos anos, pareceu para muitos membros da comunidade bem razoável considerar esses questionamentos. Eu inclusive postei nas minhas redes que não esperava nada da Valve além de conteúdo requentado e bugs, postura que eu ainda considero prudente para evitar o hype e qualquer frustração quando eventualmente um update for lançado. Enfim, a pergunta que não queria calar era: será que a Valve teria finalmente abandonado de vez o desenvolvimento do Team Fortress, esculhambando a única atualização de conteúdo que em todos os anos anteriores tinha se tornado tradicional e garantida? Felizmente a resposta veio logo depois, ou pelo menos alguma resposta. Crash, que é um proeminente desenvolvedor de mapas, compartilhou no Twitter um trecho de um e-mail pessoal no qual um funcionário conhecido da Valve, o Eric Smith, confirma que os mapas de Halloween foram habilitados mais cedo para os jogadores poderem aproveitá-los enquanto o time trabalha no update deste ano, que deverá contar com contratos e conteúdo produzido pela comunidade. Uma mensagem também foi incluída à tela de abertura do jogo confirmando essas informações oficialmente. Então, ufa, o Scream Fortress está garantido e o Team Fortress 2 está salvo. Ou será mesmo? Por mais que eu tenha ficado parcialmente tranquilizado com isso, ainda me preocupa e bastante a falta de responsabilidade da Valve com esse episódio. Será que era tão difícil, tão impossível assim, no dia 1º ou alguns dias antes, escrever um parágrafo curto no blog para avisar que os mapas seriam abertos mais cedo e anunciar o trabalho no update? Essa ação simples teria evitado muitas dúvidas e até mesmo alimentado um pouco de ânimo em jogadores que, como eu, não esperam mais nada. A comunidade de TF2, talvez a mais persistente dentre os jogos da Valve, mais uma vez foi tratada como uma preocupação de terceira categoria, um grupo menos importante ao qual a Valve acha que pode se dar ao luxo de deixar de lado, no ar, boiando, na expectativa de algum comunicado acerca do que está acontecendo com o jogo. Pelo menos, sabemos que com certeza teremos uma atualização este mês, ou no máximo no comecinho de novembro. Mas mesmo assim, eu ainda não esperaria muita coisa, exceto bugs que não fazem sentido nenhum, como o que causou os drops de Unusuals bugados há pouco tempo. O que será que vai quebrar dessa vez?
Essa é, infelizmente, a minha única expectativa para o Scream Fortress deste ano. E desculpem por terminar o vídeo numa nota negativa, mas é revoltante ver o Team Fortress 2, um jogo que apesar da idade é repleto de potencial e que possui uma comunidade tão fiel, ser tratado com tamanho descaso por uma empresa que, dona da maior e mais popular plataforma digital de distribuição de jogos, esbanja recursos mais do que suficientes para adotar uma postura mais condizente com a realidade. Eu só não posso reclamar mais da Valve por causa de todo o trabalho que eles têm feito para compatibilizar jogos com Linux por meio do Steam Play e do Proton. Esse tem sido o meu único consolo em relação a essa companhia que a cada ano abandona mais o nosso querido TF2. Enfim, é isso que eu acho. Qual a sua opinião sobre essa situação toda? E quais suas expectativas para o Scream Fortress deste ano? Pessoalmente, eu desejo que seja uma atualização excelente, mas não consigo mais esperar que seja esse o caso. E bom, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, a gente sempre está fazendo vídeo de Team Fortress 2 aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal, e falou!